Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo. É com muita gratidão e alegria que nos encontramos reunidos novamente nessa casa de orações. Nós vamos refletir sobre esse tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 9, o item 8. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Nos leva a pensar por que Jesus enfatizou tais virtudes? O nosso item é o 8 e o título é A Obediência e a Resignação. A obediência e a resignação são duas virtudes muito ativas, mas o homem normalmente as confunde com falta de vontade. No entanto, são forças ativas que, quando bem desempenhadas, levam o homem a carregar as suas provas de modo consciente e dinâmico, não dando assim margens à revolta. A revolta leva o homem à má incompreensão. Esta, por sua vez, a cólera e, por conseguinte, a não aceitação das dificuldades. Quando somos obedientes, colocamos em ação o nosso raciocínio. Quando somos resignados, colocamos em ação o nosso coração, os nossos sentimentos. Mas obediência não quer dizer automatismo, passividade sem exercício da própria vontade. Será que o Cristo espera que sejamos sempre obedientes e passivos, sem falta de vontade? É certo que não. Sejamos obedientes às leis de Deus, que se resumem nessa máxima: amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Obediência é o consentimento da razão. Fica claro à criatura que não se trata de uma obediência cega, em que possa ser jogada a responsabilidade nas mãos de outrem, com a clara desculpa que ele pediu e eu só estou sendo obediente, sem me responsabilizar pelo próprio ato feito. Consentimento da razão significa estar consciente dos deveres que nos competem como filhos de Deus e como seres imortais. É estar comprometido com suas próprias atitudes. Obedecer deve ser, de novo, uma virtude ativa. Dificuldades em aceitar, por exemplo, os próprios erros e a condição de responder por eles. Mas a lei de Deus está inscrita em nossa consciência, como nos alerta o Livro dos Espíritos na questão 621. Portanto, é preciso dar mais atenção às intuições para conscientemente agir conforme esta percepção. Então, pode-se dizer: muitas vezes eu não sei como agiria, ou mesmo não sei que posição tomar, ou ainda que lado obedecer, já que são muitas as opções. Então, meus irmãos, chegou a hora de se acalmar, de respirar e pedir ajuda aos amigos espirituais e então obedecer entre a criatura e sua própria consciência. Se obediência é o consentimento da razão, a resignação, dizem os espíritos, é o consentimento do coração, significando que a criatura amorosamente, humildemente, compreende e aceita a situação que a vida propôs para ela. E da mesma forma que obedecer não será um ato cego, resignação também não significa cruzar os braços ou ter uma aceitação passiva. Também é uma virtude ativa. A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras e muito ativas que, se bem que os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A resignação é uma virtude pouco considerada na vigilitura humana, dando lugar às aflições
perfeitamente dispensáveis ao processo evolutivo existencial. Quase desconhecida, a resignação é a natural aceitação das ocorrências perturbadoras no dia a dia de todas as criaturas, conscientizando a respeito do insucesso não esperado no empreendimento. Facilita o reexame tranquilo do acontecimento negativo, abrindo a possibilidade de reiniciá-la sob nova ótica com o mesmo entusiasmo da vez anterior. Não deu certo? Vamos começar de novo. Quase sempre, quando algo tem um lugar negativo numa realização, o indivíduo permite-se a dominação do ego no seu procedimento, considerando absurdo o resultado desagradável, e se entrega à revolta e ao desânimo, exatamente quando, por um pouco de esforço, se encontraria preparado para o êxito. Não deu certo, vou desistir e pronto, não tentou mais um pouco. Resignar-se é o estado de consciência do dever cumprido e da incapacidade de executá-lo de forma a resultar da maneira feliz e esperada. Quando se aguardam resultados sempre favoráveis, vive-se numa redoma de presunção que resulta do egoísmo exacerbado. A resignação ante um acontecimento negativo valoriza o aprendiz para conservar-se humilde perante a grandeza da vida. Aprende, portanto, a aceitar o insucesso com a mesma atitude de resignação que se espera quando a imprensa é desafiadora. Nunca te superestimes no comportamento social, acreditando que estás assinalando para o sucesso que te aguarda com facilidade. Nem tudo na vida é sucesso, né? Em face do raciocínio, não desistas de tuas aspirações, caso não consigas a vitória nos tempos. Muitas vezes é necessário insistir agora, aprimorando a capacidade do entendimento para os resultados felizes mais adiante no futuro. Muitos candidatos ao progresso desiludem-se de insistir e continuar, quando não são abençoados pelos bons resultados imediatos nos empreendimentos. Aprende a compreender os acontecimentos conforme sucedem e não como desejavas. A resignação geralmente se refere a experimentar uma situação sem a intenção de mudá-las. Já a aceitação não exige a mudança, seja possível ou mesmo concebível, nem necessita que a situação seja desejada ou aprovada por aqueles que as aceitam. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, lemos que, quando sofremos uma aflição, se procurarmos a sua causa, encontraremos sempre a nossa imprudência, a nossa imprevidência ou alguma ação interior. Nesses casos, como se vê, temos que atribuí-la a nós mesmos, pois a causa de uma infelicidade não depende absolutamente de nenhuma das nossas ações. Trata-se de uma prova para a existência atual ou de alguma expiação de falta cometida em existência anterior. Vemos, em geral, apenas o mal presente e não as consequências vindouras e favoráveis que ele possa ter. O bem é frequentemente a consequência de um mal passageiro, como a cura de um doente, resultados menos dolorosos que se empregam para obtê-la. Independentemente dos casos, devemos submeter-nos à vontade de Deus, suportar corajosamente as atribuições da vida, se quisermos que elas nos sejam creditadas em nossa jornada espiritual. Muitas vezes, nossos sonhos mais pretendidos não se concretizam, ou então nossa tranquilidade tão duramente conquistada é atingida por um infortúnio. Jesus, em sua curta passagem pela terra,
alimentou ainda mais as esperanças dos homens ao dizer: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, indicando aí o prelúdio da cura aos que sofrem com resignação. Essas palavras, segundo o Evangelho, devem ser estendidas de forma simples, em que nós, homens, devemos considerar-nos felizes por sofrer, porque nossas dores nesse mundo decorrem de dívidas de nossas faltas passadas, e essas dores suportadas pacientemente na terra nos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Devemos, portanto, estar felizes por Deus reduzir a nossa dívida, permitindo-nos quitá-la no presente, assegurando-nos a tranquilidade para o futuro. O resignado não é um covarde, mas alguém que compreende a finalidade da existência terrena. O homem nasce na terra para evoluir, para vencer, pois a vida é uma escola na qual passamos da ignorância e da barbárie à angelitude. E justamente por isso as dificuldades se apresentam em seu caminho. A obediência e a resignação cristãs, para assim serem qualificadas, devem ter o aval da razão e da sensibilidade, através de raciocínios que os tornem compreensivas, demonstrando seu valor e a sua necessidade ao viver, o homem na terra e ao seu viver eterno. Resignado sempre, ante a massa ignara que o rejeitava, após beneficiar-se, Jesus ainda prosseguiu até o fim, sem qualquer desânimo, e ainda hoje insiste, gentilmente, para que nossos passos sejam dirigidos para o reino de Deus. Resignado, avança. Cada passo dado à frente é vitória da tua jornada espiritual. Mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos meus ensinamentos. Graças a Deus, uma ótima semana.